Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Amigo, dá licença. Você saberia dizer pra gente por que o dia vira noite e a noite vira dia? Depende do ponto de vista de cada um. Eu penso que é por causa da diversão. Não tenho a menor ideia. E você? Também não. Então vocês têm que ficar ligadas, porque esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. O que vocês acham? É, legal. Interessante. Super interessante. Nesta teleaula você vai ver que o movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão de dias e noites. Vai aprender por que a energia solar incide de modo desigual sobre a superfície da Terra e entender por que existem diferenças de horário entre as várias regiões do planeta. Nossa teleaula está começando agora. Sabe o que eu tava pensando uma coisa? Eu tava parado no ponto de ônibus e os postes e os prédios estavam todos parados. Os ônibus, os carros estavam em movimento. Agora parece que eu continuo parado e os postes e os prédios estão em movimento. Olha esse pessoal aqui, ó. Tá tudo parado. E lá fora tá tudo em movimento. Agora quer ver só uma coisa? Amigo, dá uma paradinha no próximo, por favor. Eu continuo parado. Agora o ônibus está em movimento. Os postes e os prédios estão parados. Agora sabe por quê? Porque a ideia de movimento depende do ponto de referência. Quer dizer, do lugar onde está o observador. É por isso que a gente tem a impressão de estar aqui na Terra parado e o Sol é que está se movimentando. Falou? Quando olhamos da Terra, temos a impressão de que é o Sol que se movimenta de leste para oeste. Na verdade, é a Terra que gira de oeste para leste. O que a gente ia poder ver se estivesse observando de um outro ponto de referência. É verdade. Daqui eu vejo a Terra girar. Não custa nada, vai. É só pra dar um pouco mais de pressa, a gente registra e pronto. Tá bom, olha. A Terra gira. Mas se depender de certas pessoas, ela para. Seu Genô, o que aconteceu? Nada, eu trouxe a minha planta, aquela planta da casa que eu tô construindo, eu pensei que era só deixar aqui pra ser registrada. Mas não, o rapaz que tá desenhando disse que precisa de mais tempo, que tem que fazer o cálculo de umas medidas. Calma, senta aqui, seu Genô. É que ele é um sujeito bastante cuidadoso. Um desaforado, isso é que ele é. E ainda me chamou de apressadinho, porque eu disse que queria tudo rápido. Ele falou que rápido não podia ser, porque o dia só tem 24 horas. Burocrata. Pra mim foi um burocrata que inventou esse negócio de que o dia só tem 24 horas. Ô, seu Genô, a Terra gira. A Terra gira e a gente não pode parar. Que negócio é esse do dia só ter 24 horas? O dia só tem 24 horas porque a Terra gira. Tá brincando? Não tô não. Quer ver? Olha aqui. A Terra gira em torno de si mesma, no movimento de rotação. O tempo que ela leva para dar uma volta completa é de 24 horas. Que é também conhecido como dia solar. Ah, sei. Dia solar. Quer dizer que também tem a noite solar? Não. A noite é a seguinte. Quando a Terra está girando e a gente está numa posição aqui que está oposta ao lado que está exposto ao Sol, é noite. Ah, já entendi. Quer dizer que de dia a gente está de frente para o Sol e de noite a gente está virando de costas para o Sol? É mais ou menos isso. Quer dizer... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A Terra gira em torno de si mesma no sentido oeste-leste. É o que a gente chama de movimento de rotação. Ela leva 24 horas para dar uma volta completa. À medida que a Terra vai girando, uma metade fica na área iluminada e a outra fica na área escura, sem receber os raios do Sol. No pedaço que está iluminado, é dia. No outro, é noite. Como a Terra não para de girar, em algumas horas, a metade que estava de frente para o Sol vai para o outro lado. E onde era dia, vira noite. E onde era noite, vira dia. Japão. Nossa, que viagem até aqui. Pensei que nunca ia chegar.
Como é longe. Também, agora eu tô do outro lado do mundo. Outro dia, fiquei com muita saudade de vocês e quase telefonei. Só não liguei porque ia acordar todo mundo. É que quando aqui é dia, aí no Brasil é noite. Vou ver se na semana que vem ligo pra vocês à meia-noite daqui. Assim, pego vocês aí ao meio-dia. Meio-dia, hora do almoço. E é a hora também que o sol está no ponto mais alto do céu. Isso quer dizer, o nosso meridiano está passando exatamente de frente ao sol. Meridiano, em latim, quer dizer meio-dia. Ah, empresta a bola aqui um pouquinho, amigo. Dá só uma olhada aqui. Agora imagina que aqui onde passa o meridiano é meia-noite. Quer dizer, está do lado contrário ao sol. A Terra vai girando e esse lugar vai levar 12 horas para ficar bem de frente para o sol. Todo esse tempo a gente chama de AM, porque são horas antes do meridiano. Quando o meridiano fica exatamente direto para o sol, é meio-dia. Depois esse lugar vai levar mais 12 horas para chegar de novo onde estava no começo. Quer dizer, onde é meia-noite. Esse tempo a gente chama de PM, porque são horas pós-meridiano. Acabou aí, bacana? Oh, desculpa aí, claro. Valeu, hein? A Terra gira e leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo, não é? Ou seja, leva um dia inteiro para girar 360 graus. Se a gente parar e fizer as contas, a gente percebe que ela leva 1 hora para percorrer 15 graus. Como a gente já sabe, os meridianos são linhas imaginárias que dividem a Terra. E o primeiro deles é o de Greenwich, em Londres. Esse meridiano foi tomado como referência quando, em 1900, se criou um sistema horário mundial. A cada 15 graus de distância de Greenwich, o lugar tem 1 hora a mais, se estiver a oeste de Londres, ou 1 hora a menos, se estiver a leste. Cada 15 graus é 1 hora de diferença ajustada conforme decisão de cada país. Você já deve ter percebido que quanto mais distante um lugar, maior a diferença de horário. E que gol! Romário! Romário abre o placar. 13 horas em Los Angeles, 18 horas do Brasil. Foi dada a largada do Grande Prêmio do Estoril. Meio-dia aqui em Portugal, 9 horas aí no Brasil. Olha, nós estamos aqui nessa região que está a 45 graus de distância de Portugal. Ou seja, temos 3 horas de diferença de fuso horário. Eu tenho um primo que mora em Portugal. Ele planta uva. As terras dele são parecidas com as minhas. Só que lá faz muito mais frio. Ah, mas é porque nas terras do seu primo, os raios de sol não incidem tão verticalmente como aqui, nas suas terras. Bom, por que não? O que tem isso? O sol não é para todos? Não, o sol seria se a Terra fosse plana. Mas olha aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Sim. Aqui é a Terra representada no plano, tá? Se a Terra fosse assim, os raios de sol incidiriam verticalmente e com a mesma intensidade sobre toda a superfície. Só que a Terra é redonda. Pega aquele globo lá para mim, por favor. A Terra, sendo redonda, recebe os raios de sol de uma maneira diferente. Essa região aqui, mais próxima ao Equador, recebe os raios quase verticalmente, ou seja, tem muito calor. Quando a gente vai se afastando da região do Equador em direção aos polos, a latitude vai aumentando. E os raios de sol atingem a Terra de uma maneira mais oblíqua. Consequentemente, o calor tem que se espalhar por uma área maior. Quer dizer, você tem mais frio. Essa região é menos quente. É, a gente que não tá tão distante do Equador, de vez em quando absorve calor até demais, pô. Eu sei que a vida na Terra depende da energia solar. Mas, poxa, de vez em quando eu tenho vontade de tirar umas fériasinhas nas montanhas. É mais friozinho. Você pensa que só a latitude é que influi na distribuição da energia solar? Não. A altitude também faz muita diferença. Eu nunca tinha subido numa montanha tão alta. Fiquei um pouco nervoso no começo e suava muito. Depois fui acalmando e o calor passou. Também o que ajudou é que quanto mais eu subia, mais frio ficava. A cada 1000 metros que a gente sobe, a temperatura diminui 6 graus. Além da latitude e da altitude, a distribuição das terras e das águas influi na quantidade de calor de cada lugar. Cerca de 40% da radiação solar é refletida pelas nuvens ou pela superfície da Terra. Cerca de 50% da radiação atinge os continentes ou os oceanos, onde é absorvida como calor.
Nos oceanos, as ondas distribuem o calor por uma camada que pode chegar até 100 metros de profundidade. É por isso que os mares e oceanos funcionam como verdadeiros reservatórios de calor, mantendo a temperatura estável à sua volta. As correntes marítimas, que são verdadeiros rios que circulam no interior dos oceanos, redistribuem o calor absorvido. Nos continentes, a absorção de calor vai depender da duração do tempo de insolação. Quer dizer, de quanto tempo o lugar recebe os raios de sol, da topografia e de sua distância do Equador. A camada aquecida na Terra é muito mais fina que a dos oceanos. Não chega a 1 metro de profundidade. Por isso, no interior dos continentes, existe uma variação maior de temperatura entre o dia e a noite. Terra, mar, mas não é o ar que é quente? Não, é o aquecimento da superfície da Terra que transmite o calor para o ar. Sim, mas o ar não está em todo lugar. A circulação atmosférica e dos oceanos transfere o calor e mantém o equilíbrio energético da Terra. Assim, como o calor circula, não dá para estar um lugar, um freezer, no outro lugar pegando fogo, não é? Isso mesmo. E essa transferência de calor acontece no sentido dos meridianos, do Equador para os polos e dos polos para o Equador. Satisfeito agora? Muito bom. E tá na minha hora também, eu vou indo embora. Não, pera um pouquinho, Sr. Genor. Vamos assistir juntos a revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a Terra gira em torno do seu eixo, no movimento de rotação. E viu que esse é o movimento responsável pela sucessão dos dias e das noites. Aprendeu que o Sol está no ponto mais alto do céu ao meio-dia, que é a hora em que o meridiano do local onde estamos passa exatamente sob o Sol. Viu como as horas dos diferentes lugares são calculadas a partir do meridiano de Greenwich e o que são os fusos horários. Viu que a energia solar é absorvida pela superfície terrestre de acordo com o ângulo de incidência dos raios solares com a superfície. E aprendeu que a absorção dos raios solares varia em função da latitude, da altitude e da distribuição das terras e águas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a Terra leva 1 ano para dar 365 voltas em torno de si mesma. Só que quando a gente fala em ano, está se referindo ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Peraí, então você é o Sol, eu sou a Terra. Então a Terra gira assim e também gira assim. Calma, cuidado aí, Sr. Genor. É isso mesmo. Esse daí é o movimento de translação. Mas nós só vamos ver esse movimento na nossa próxima teleaula. Enquanto isso, você pode tirar qualquer dúvida no seu livro sobre rotação. Aproveita para ler um trecho de Machado de Assis no seu livro, onde ele fala sobre o amanhecer no Rio de Janeiro. É ótimo. Bons estudos e até a próxima.